Meus amigos vascaínos, após o tropeço do Vasco contra o Melgar, lá no Peru, depois do Cruz Maltino tá vencendo o jogo por 3-1 e o técnico Fábio Carille acabar com o time no segundo tempo e o Vasco cedeu empate praticamente aí nos acréscimos contra a equipe do Melgar do Peru, temos atualização sobre os jogos do Grupo G do Vasco da Gama. O Vasco segue líder, galera. O Vasco, que empatou em 3-3 com o Melgar, segue líder do Grupo G da Sul-Americana com 1 ponto. Isso mesmo, galera. Por quê? O Vasco empatou em 3-3 com o Melgar do Peru e o Lanús da Argentina empatou fora de casa contra o Porto Cabelo, jogo que aconteceu no estádio do Porto Cabelo, lá na Venezuela. Um resultado importantíssimo, um ótimo resultado para o Vasco da Gama, que segue em primeiro no seu grupo, com 1 ponto. Todos do grupo têm 1 ponto, né? O Vasco da Gama tem 1 ponto, Porto Cabelo tem 1 ponto, Melgar tem 1 ponto e o Lanús tem 1 ponto, galera. E família vascaína, o próximo jogo do Vasco da Gama é contra a equipe do Porto Cabelo, só que em São Januário. O Vasco tem tudo para continuar na liderança do Grupo G da Sul-Americana. E depois o Vasco encara o Lanús em São Januário também, pela Sul-Americana. Vai ser 2 jogos aí seguidos, né? Jogando em casa na Sul-Americana. Não seguidos em ordem, né? Porque agora temos o Corinthians pela frente, que será uma pedreira, né, que o Vasco vai encarar nesse sabadão. E depois vamos falar desse jogo aí contra o Corinthians. E vou trazer uma informação aqui. É oficial, Maxime Domingues, jogador do Toronto Futebol Clube do Canadá. O Vasco acertou o empréstimo do meia suíço ao time do Toronto, que joga a MLS. O time canadense acertou a contratação por empréstimo do Maxime Domingues junto ao Vasco. Vai pagar os salários do Maxime Domingues integralmente. O Vasco não vai precisar arcar com nenhuma despesa do jogador suíço enquanto o jogador estiver no Toronto Futebol Clube. E galera, tem a opção de compra por empréstimo. O passe fixado está em 2.200.000 reais, galera. Reais não, de dólar, quer dizer, 2 milhões de dólares barra 200.000. Em caso, se o clube canadense querer comprar o Maxime Domingues aí. E o empréstimo é só esse ano, galera, até o final do ano aí, até dezembro. E se caso o clube canadense não querer comprar o Maxime Domingues, o meia suíço vai voltar para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, o Maxime Domingues perdeu muito espaço com o técnico Fábio Carille. Carille, ao invés, né, de escalar o jogador como meia, assim como ele gosta de jogar, como ele é acostumado a jogar, né, a posição dele de ofício, a principal posição do Maxime Domingues é jogar de meia, com um segundo volante, né, mais ou menos ali, nessa posição, no meio de campo. E o técnico Fábio Carille, quando botava o Maxime para jogar, botava o cara de ponta esquerda, galera. Ponta esquerda não, ponta direita, se eu não me engano. Botava o cara como um ponta direita, enfiado, né, na linha de fundo, jogando na ponta direita. O Maxime Domingues não funcionava, não funcionou. E por isso foi perdendo espaço aí com o técnico Fábio Carille. E é tanto que o jogador agora está indo por empréstimo para o clube canadense Toronto Futebol Clube. E galera, agora vamos falar, terminar de falar, né, um pouco aqui da Sul-Americana. Foi muito importante esse empate aí do Lanús contra a equipe
do Porto Cabelo. O Lanús chegou até a perder, tá perdendo, né, o jogo por 2-0, com 1 a menos, mas o time argentino foi guerreiro, conseguiu aí buscar um empate contra o Porto Cabelo e conseguiu, né, trazer um pontinho lá para a Argentina. Esse ponto aí que o Lanús conseguiu fora de casa é muito importante para as pretensões aí do clube argentino, mas o concorrente do Lanús é nada mais, nada menos que os Gigantes da Colina, e a gente vai pegar Porto Cabelo e Lanús em sequência, jogando em São Januário, os 2 jogos aí pela Sul-Americana. Primeiro o Porto Cabelo em São Januário e depois o Lanús. E se o Vasco ganhar aí os 2 jogos contra Porto Cabelo e Lanús, o Vasco vai encaminhar a sua classificação aí em primeiro do grupo. Vai ser muito importante para o Vasco não precisar participar de playoffs caso se classificar em segundo, porque é muito perigoso o Vasco ser até eliminado nos playoffs aí da Sul-Americana, caso pegue algum time da Libertadores, algum eliminado aí da fase de grupo da Libertadores. Lembrando que o clube que fica em terceiro na Libertadores acaba sendo eliminado, né? O que fica em terceiro na fase de grupo da Libertadores e desce para disputar os playoffs da Sul-Americana contra o segundo classificado de cada grupo da Sul-Americana, galera. Então não podemos vacilar, temos que buscar essa classificação em primeiro lugar da fase de grupo da Sul-Americana, galera. E agora vamos falar do futebol, vamos falar, já estamos falando de futebol, né? Vamos falar do jogão Corinthians e Vasco, que acontece no estádio de Itaquera nesse sabadão, galera. O Vasco tem algumas dúvidas aí, né? Alguns jogadores podem ser poupados aí dessa partida contra o Corinthians, galera. Isso mesmo. O técnico Fábio Carille e a comissão técnica do Vasco vai avaliar todos os jogadores aí. Os jogadores que estiverem muito desgastados aí, né? Da viagem, né, pro Peru, do jogo contra o Melgar. Jogaram na altitude, vale lembrar, né? Apesar aí do Carille ter acovardado e retrancado o time e ter sido um dos principais pivôs do mau resultado do Vasco contra o Melgar no Peru. O Vasco tem muitos jogadores aí que estão desgastados, entre eles o Felipe Coutinho e o Paulinho, galera. Estão muito desgastados aí e podem vir a ser poupados para o confronto contra o Corinthians. As possibilidades são grandes e, na minha opinião, poderia dar uma oportunidade para o Paê jogar aí no lugar do Felipe Coutinho, já que o Paê não atuou contra a equipe do Melgar lá no Peru, por burrice do técnico Fábio Carille, que poderia sim ter botado o Paê no lugar do Felipe Coutinho, faltando ali pelo menos uns 20 minutinhos para acabar a partida contra o Melgar, né? Na ocasião o Vasco já estava ganhando, ganhando naquela ocasião. Aos 30 minutos do segundo tempo estava 3-2 pro Vasco. Se botasse o Paê, não tirasse o Verratti para botar o zagueiro Lucas Oliveira, que é um zagueiro fraquíssimo, o Vasco teria sim traga aí os 3 pontos lá do Peru. Mas como essa porra desse técnico é burro pra caramba, ele acabou retrancando o time todo, encheu o time de volante, botou Tietchan no lugar do Coutinho, botou Jair, botou Lucas Oliveira no lugar do Verratti, jogou com 3 zagueiros. O Vasco não é acostumado nem jogar com 2 zagueiros direito, praticamente. A gente já tem dificuldades, imagina jogando com 3 zagueiros aí. Os 3 zagueiros do Vasco bateram cabeça: Lucas Oliveira, João Vitor, Maurício Lemos. Os 3 aí não deram um. Ficaram confundidos ali. O time do Peru, né? O técnico viu que o Carille se acovardou, recuou o time todo, tirou o Verratti, tirou o Felipe Coutinho,
tirou, né, atacante e meio de campo para botar volantes e zagueiro. O técnico do time do Peru veio com todo mundo para cima do Vasco, porque o Vasco passou um recado que o Carille, né, passou um recado que ia abdicar de atacar, que ia segurar o resultado, e o técnico peruano não é bobo, conseguiu fazer a leitura e entender que o Carille recuou o time todo e jogou o time do Melga todo para cima do Vasco, e viu no que deu, né? O time do Melga conseguiu o empate praticamente ali nos acréscimos aos 45 do segundo tempo, galera. E o provável time contra o Corinthians vai ser o João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Paulo Henrique. O sistema defensivo Carille não vai mexer. E também tem grandes chances, até mesmo do Carille dar sequência no mesmo time que jogou contra o Melga, o time titular, né, que jogou e ganhou de Santos. O Carille, enfim, achou, né, pelo menos o time titular do Vasco. Mas ele só não pode cometer os mesmos erros que cometeu aí contra a equipe do Melga, fazer substituições equivocadas, né? Se ele fazer isso lá na Neoquímica Arena, querer botar um monte de volante, um monte de zagueiro, o Corinthians vai fazer história, vai golear esse time do Carille. O Carille tem que chegar lá e tentar fazer um jogo de igual para igual contra o Corinthians. O Corinthians não tá lá essas coisas todas. Apesar de ser campeão paulista, né, ganhou o título aí contra o Palmeiras, o Corinthians teve uma estreia de brasileiro razoável, conseguiu empatar com o Bahia fora de casa e perdeu na estreia da Sul-Americana jogando em casa para o time da Argentina, o Huracan. Perdeu por 2-1. E também o Corinthians ainda está com desfalques, né, de Hugo Souza e também do Garro, ambos aí lesionados, se eu não me engano. Não sou muito de acompanhar o Corinthians, mas os desfalques aí do Corinthians será o Garro e o goleiro Hugo Souza, o goleiro que foi herói, né, da conquista aí do Campeonato Paulista, conseguiu fazer uma defesaça do pênalti do Rafael Veiga. E são dois jogadores aí muito importantes para o Corinthians. Vai fazer muita falta nesse confronto contra o Vasco. O Vasco tem que aproveitar o momento. Os caras perderam na Neoquímica Arena. O Corinthians já vinha um tempo invicto na Arena. Mas depois dessa derrota, o Corinthians teve por Huracan na Sul-Americana. O Vasco tem que vir tirar proveitos aí e tentar fazer um bom jogo, né, para tentar buscar a vitória lá em Itaquera, galera. Vai ser difícil, mas tem que jogar para cima, tem que jogar como Vasco, não se acovardar, querer encher o time de volante, querer encher o time de zagueiro. O Vasco tem que ir na sua formação mesmo, que vem utilizando, né, que o Carille vem utilizando, dos 11 titulares: Léo Jardim, Maurício Lemos, Piton, Paulo Henrique, João Vitor, né? Maurício Lemos e João Vitor, a dupla de zaga. Hugo Moura. Aí na frente você pode ou manter o mesmo time, né? Dar sequência para os 11 titulares aí, deixar o Paulinho, o Felipe Coutinho, Nuno Moreira, o Garré e o Verrete, ou você poupa, tira o Felipe Coutinho, bota o Payet no lugar aí bota o Payet, né, no lugar do Felipe Coutinho. Caso o Coutinho estiver muito desgastado, no lugar do Paulinho, ele pode entrar com um jogador com um pouco mais aí de marcação, né? De repente pode entrar até mesmo com Jair. Matheus Carvalho perdeu um pouco de espaço nesse elenco do Vasco. Eu acho que a chance do Matheus Carvalho entrar é quase zero. Possa ser que o Carille surpreenda, né? Mas não sei, né? Porque ele botou o Lucas Oliveira no lugar do Verrete nesse jogo contra o Melga. Ressuscitou o Lucas Oliveira.
Cara fraquíssimo, zagueiro muito ruim, Deus me livre. Em vez dele ter botado o Lucas Freitas, ele veio com esse Lucas Oliveira, que é horrível. Cara medroso, medonho. Cara jogou praticamente desesperado essa partida contra o Melgar, dando um bicão pro alto, entregando bola na mão no pé do adversário, né? Errando passe, zagueiro, meu Deus do céu, muito ruim, cara. No Carioca até que eu achei que ele ia ser útil pro time do Vasco, mas após aí as falhas dele, né, contra o Volta Redonda no Carioca e também contra o Fluminense, ele sinceramente mostrou que não tem capacidade de ser titular no Vasco e nem tá entrando nos jogos aí como reserva. Cara muito fraquinho mesmo. E é isso, cara. Vamos aí focar nesse jogo contra o Corinthians. Vamos em busca dos 3 pontos lá em São Paulo. E se caso vier um empate também, será bom, né? Que o Vasco vai conseguir se manter ali no topo da tabela. E também vai ser muito bom, né? O importante é não perder para o Corinthians, que o Ramon Dias tá com a rincha com o Vasco, e o Vasco também não esqueceu também das merdas aí que o Ramon Dias fez, né? Pediu demissão no vestiário, aí tá até judicialmente o Vasco entrou com um processo contra o Ramon Dias, né? Que o Ramon Dias também alega que pediu, que o Vasco demitiu, né, pela internet. Então tá mal fuzuê aí. Tá processo rolando do lado de cá e processo rolando do lado de lá do Ramon Dias. E o Vasco tem testemunhas, né, que fala que o Ramon Dias pediu demissão no vestiário. Então o técnico Ramon Dias está mordido com o clube do Vasco da Gama, né, com o clube de regatas Vasco da Gama. E o Vasco também não tem saudade nenhuma do Ramon Dias. A diretoria do Vasco também tá pé da vida com o Ramon Dias. E é isso, vamos buscar a vitória em cima do Corinthians lá em São Paulo. Não é impossível, eu acredito. E é isso, galera. Vou ficando por aqui, tamo junto, fica com Deus, saudação vascaína. Não esquece de deixar aquele likezão, compartilha o vídeo aí, deixa nos comentários a opinião de vocês sobre as informações. E é isso, tamo junto. Saudação vascaína, um abraço aí e um ótimo dia abençoado, uma ótima sexta-feira abençoada.